No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só para lembrar, esse mês de abril é o mês de aniversário do nosso programa. Estamos há 7 anos no ar. Programa Minuto da Unicidade, podcast. Esse programa que visa falar da unicidade de Deus todos os dias, um pouquinho que seja, para a gente chamar a atenção para o tema. É claro que os assuntos aqui são de extrema relevância, alguns temas bem complexos, como esse que nós vamos falar agora. Então não é questão de se resolver aqui em 5, 10 minutos. Porém, chamar a sua reflexão para a discussão do assunto, para refletir mais, aprofundar mais sobre o tema, que às vezes não é tão simples quanto parece, tá certo? Então essa é a proposta do Minuto da Unicidade nestes 7 anos. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Um texto muito importante, muito citado nas vezes que a gente vai participar dos debates. Eu estava conversando esses dias com um judeu messiânico e conversando com ele sobre estes assuntos, ele me falou uma questão muito interessante, me chamou a observação sobre esta questão do plural de Gênesis 1, 26. E muitos tentam dizer que não é bem assim, que é um plural majestático, que, enfim, não deixa de ser uma forma de plural majestático, porém, Gênesis 1, 26 está no plural, Deus falou no plural. A gente não pode fugir disso. Mas será que seria um plural de pessoas? É um plural de pessoas? Ou seja, seria 3 pessoas falando? Não tem como 3 pessoas, primeiro ponto, 3 pessoas falarem ao mesmo tempo. Não dá para 3 pessoas falarem ao mesmo tempo, né? Os 3 falaram juntinhos, façamos o homem. Não sustenta, porque quando se crê na Trindade, obviamente vai ter que se buscar todos os versículos que vão sustentar a crença trinitária. E esse judeu messiânico salientou muito bem para mim, o Cláudio, do Rio de Janeiro, para quem eu mando um abraço. Ele estava explicando o que nós já estamos sempre falando e sempre abordando. Não é um plural ali de quantidade, mas sim um plural de atributos, um plural de qualidade pertencentes ao próprio Deus. E, levando-se em consideração que a salvação vem dos judeus, segundo o Senhor Jesus falou lá para a mulher samaritana em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Paulo diz também para a igreja de Roma, no capítulo 9, que dos judeus pertence a adoção de filhos, o culto, as promessas, os pactos, tudo vem deles, dos judeus. Essa parte não pode ser ignorada de maneira nenhuma. Então a forma como os judeus olham para este verso especificamente, porque logo no verso 27, Deus fala no singular. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. No capítulo 1 mesmo, aí no primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus, é sempre no singular. A contextualização, o contexto amplo das escrituras vai dizer que Deus criou tudo sozinho, como está lá em Isaías capítulo 44, verso 24, que diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, eu te criei sozinho, criei todas as coisas, os céus e a terra sozinho. Ainda pergunta, quem estava comigo? Ou seja, Deus criou tudo sozinho. Então não tem como esse plural de Gênesis 1, 26 dizer que ele estava acompanhado. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Olha, foi criado por ele, não por eles. Não por eles. O Evangelho de João capítulo 1, verso 10 diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veja só que interessante. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando da pessoa de Cristo.
Então esse Gênesis 1, 26 jamais poderia ser um atributo de pessoas, porque aí os demais versículos, as demais passagens teriam que seguir nessa pegada, nessa tomada do plural. Então note-se que é um plural de qualidade, um plural de atributos, segundo os próprios judeus guardiões da Torá, diga-se de passagem. E isso é muito importante nós deixarmos bem estabelecidos para você que está chegando aqui agora no canal Minuto da Unicidade, porque é impressionante o crescimento desse canal nas últimas 2 semanas, né? Já mais de 700 inscritos em poucos dias, né? Um crescimento assim recorde. Então você que está chegando agora, seja bem-vindo, mas essa pergunta está lá nos comentários do debate que nós colocamos recentemente aqui no canal entre o pastor Silas Malafaia, pastor Gilberto, pastor João e pastor Pedrão na Rádio Melodia do Rio de Janeiro. Veja lá os comentários. Muito se fala sobre Gênesis 1:26. Por que Gênesis 1:26 está no plural? Façamos. Por isso, plural de atributos ou plural de qualidade, não de quantidade. Tá bom, meus amados irmãos? Isso a gente deixa registrado. É claro que é diferente de uma palestra mais ampla, explicar detalhes por detalhes, mas compartilhe esse áudio com aquele que acha que Gênesis 1:26 trata-se do plural ali de pessoas. Não existe na divindade 3 pessoas, como ensina a teologia trinitária ao longo de séculos e séculos, mais precisamente 18 séculos de história, ensinando a doutrina da Trindade, que vai terminar no mistério da Trindade, né? Depois de tantos estudos enfadonhos, resume-se no mistério da Trindade. Bom, meus irmãos, nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Na descrição desse vídeo no YouTube tem o link do livro Jesus, o Único Deus Verdadeiro, o e-book. Compre, que lá tem informações históricas. Aí a gente sim entra no profundo deste tema para você se aprofundar sobre este assunto e conhecer um pouco mais sobre esse tema e alicerçar-se no conhecimento deste assunto muito importante. E de passo você também apoia este ministério aqui nas ondas do rádio da Betel FM e também no Minuto da Unicidade. Deus abençoe a todos, um excelente dia, até amanhã. Minuto da Unicidade.